sim. Hoje nós vamos iniciar um novo módulo aqui no canal e é a minha primeira vez estudando essa área. Adivinhem que área é? Isso mesmo, tem a ver com medicina e é anatomia. Estou muito feliz. Estudei o primeiro módulo, né, que é a introdução à anatomia, a gente tem que saber o básico e nunca esquecer esses fundamentos primários para que a gente possa avançar gradativamente. E eu vou mostrar os meus conhecimentos aqui para vocês, vou compartilhar. Sendo que eu sempre vou falar de uma linguagem mais acessível. O meu intuito colocando aqui no meu canal no YouTube é que eu possa revisar futuramente e ajudar, né, quem também quer entrar nessa área da saúde, alguma faculdade da saúde. E aí a gente revisa juntos, a gente estuda juntos, por meio de uma linguagem mais acessível, por meio de macetes para entender melhor, né, memorização, enfim. Todas essas videoaulas vão facilitar a nossa vida. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, estamos com umas 150 inscritos, então vai, se inscreve. Ativa o sininho, sai vídeo todos os dias, às 18 horas. Compartilha comigo que vai entrar na faculdade sobre alguma área da saúde, né? Ou vai fazer o Enem, que às vezes cai no Enem questões assim, bem específicas. Ano passado caiu de histologia, que já tem módulos aqui no canal. Então, se vocês ainda não assistiram nenhum desses módulos, depois desse vídeo, vão lá, busquem na playlist MED e faz aquela maratona. Tá incrível, tá bem legal. E comenta aqui, né, ideias de vlog, ou ideias de vídeo, ou sugestões, ou ideias e sugestões é a mesma coisa, né? Ou dúvidas sobre essa aula aqui, complementos, é muito importante, né, que vocês falem sobre o que pode ser melhorado nas minhas videoaulas, também é interessante, o que vocês estão achando ótimo, enfim, o que vocês quiserem comentar acerca de algo que seja construtivo, né, eu tô aceitando. Vamos ao vídeo. Como todos nós sabemos, a anatomia é a ciência que estuda a estrutura do corpo humano. E essa palavra ela tem origem grega. Ana significa através, né? Ana. Aí depois vai tomia. E tomé significa corte. Então seria por meio do corte. E aí seria estrutura do corpo humano. Estruturas. A gente praticamente desconstrói a estrutura completa e estuda por partes. E aí, a partir disso, tem os sistemas, né? Vem a fisiologia, enfim. Então, é um universo muito completo, muito surpreendente, fascinante, e que eu vou compartilhar aqui com vocês da melhor forma possível. O estudo da anatomia envolve a descrição, né, e o relacionamento entre as partes do nosso corpo, entre os nossos órgãos, os nossos tecidos e os nossos sistemas. É importante falar das divisões da anatomia, tá? Ela se divide em diferentes áreas para facilitar o nosso estudo. Aí o primeiro tipo é a anatomia macroscópica, que é o estudo das estruturas que podem ser vistas a olho nu, tá? Macro é maior, micro é aquilo que a gente não consegue ver a olho nu, certo? Que também aí a macroscópica inclui análise dos nossos órgãos, como o coração, o pulmão e os ossos. Já a anatomia microscópica, que a gente chama de histologia, né? Essa parte de histologia estuda as estruturas que só podem ser vistas com o uso de microscópio, como as células e os tecidos. Tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido ósseo, né? Tecido. é, Tudo isso que a gente estudou. Tem todas as videoaulas completas de histologia aqui no canal, que eu já falei pra vocês. Tecido nervoso, isso que eu esqueci. A gente também tem a anatomia do desenvolvimento, que é a embriologia, né? A gente vai ter aula aqui no canal sobre embriologia lá pro final do ano, acho que lá para dezembro. Se não me engano, é a última videoaula de anatomia. Então, já fiz até o planejativo na ordem, né? Porque eu vou seguir a ordem certinha dos cronológicos, assim, tipo, pro entendimento, pro nosso entendimento ser melhor. E vai focar no estudo do desenvolvimento do corpo humano, né? Desde a fertilização até o nascimento. Aí a gente tem a anatomia sistêmica, que é o nosso foco aqui no YouTube, né? Vai abordar aí o corpo humano por sistemas, como o sistema nervoso, o sistema digestório e o sistema esquelético. E semana que vem, quarta-feira que vem, a gente vai iniciar com anatomia sistêmica, com o sistema esquelético, tá? O estudo da osteologia, certo? Vai ser o primeiro sistema a ser estudado. E também a gente tem a anatomia regional, que estuda o corpo por regiões, como o tórax, o abdômen, ou a cabeça e pescoço, analisando todas as estruturas presentes em cada uma delas. Muito bem. Gente, por exemplo, a embriologia, farmacologia, que eu também vou. Como são conteúdos um pouquinho mais complicadinhos, eu não vou detalhar aqui com vocês, tá? Tipo assim, farmacologia vai ter só uma videoaula, então não vai ser tão longa, porque eu vou agrupar. Eu nunca estudei, mas quando a gente chegar lá, né, que vai ser final do ano, eu vou agrupar os principais conceitos, os principais macetes, as principais técnicas de memorização para passar aqui para vocês, tá? Mas eu não vou fazer um estudo completo sobre, até porque nem eu vou ter, é só uma forma de preparação para entrar na faculdade. Como eu vou entrar na faculdade ano que vem, eu tô me preparando para não chegar lá leiga, ou totalmente leiga. Leiga eu vou chegar, né? Muitas questões eu vou chegar leiga. Mas, por exemplo, sabendo o básico, que é o mais importante, né? Os fundamentos principais. Então, é por isso que eu tô gravando aqui pro YouTube, porque é uma forma de me lembrar depois, né? Quando eu esquecer de alguma coisa, eu vou vir no meu próprio YouTube, com a minha própria linguagem, revisar e ajudar outras pessoas também que estão nessa perspectiva, mas não é nada de aprofundamento, tá? Eu jamais vou aprofundar algo aqui, porque eu só vou aprofundar na faculdade, só os professores que eu conseguir aprofundar comigo. Mas,
com certeza, ao longo aí dessa minha jornada pré-faculdade, eu vou trazer os principais conceitos dos principais conteúdos. E farmacologia, como eu sigo, né, estudante de medicina, falam que é uma das piores, um dos piores componentes. Então, eu quero me preparar bastante nessa parte esse ano. Só que eu não vou trazer a forma aprofundada, eu só vou trazer os principais conceitos, para que eu possa sempre lembrar, certo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui no YouTube. Muito bem, sabendo disso, temos alguns termos e planos anatômicos. Para que o estudo de anatomia seja universal, foram criados termos e planos específicos que ajudam a descrever a localização, a orientação das estruturas do corpo humano em todo o mundo. Então, o mesmo nome de posição aqui no Brasil é o mesmo no mundo todo, só troca o idioma, entendeu? Vamos lá. Vamos começar sabendo a posição anatômica. A posição é a posição de referência para o estudo do corpo humano, que consiste em corpo ereto, é aquele corpo que a cabeça é assim, reta, né? O corpo totalmente reto. Eu vou colocar aqui as imagens para vocês, tudo vai ser detalhadinho. Que eu recebi numa videoaula anterior, eu não sei qual foi especificamente, de uma pessoa falando, né? Fazendo aí uma sugestão, trazendo uma sugestão muito boa, muito necessária, que era para eu detalhar mais por meio de imagens, e não usar muito texto verbal e sim não verbal. Usar mais não verbal, né? Então, por isso que eu vou trazer de forma mais detalhada por meio de imagem, para que vocês possam entender, até porque essa área da medicina é mais visual também. Então, eu vou mostrando aqui para vocês. Com os pés paralelos e juntos, nesse corpo ereto. Mãos ao lado do corpo, com as palmas voltadas para frente, cabeça e pescoço eretos olhando para frente. Muito bem, essa daí é a parte mais básica do básico, mas eu vou colocar aqui tudinho direitinho para vocês. A gente também tem os planos anatômicos, que são superfícies imaginárias que dividem o corpo humano em partes para facilitar a descrição da localização das estruturas. São eles o plano sagital, que divide o corpo em metades direita e esquerda, um plano sagital que divide o corpo em duas metades iguais e simétricas é chamado de plano sagital mediano. A partir disso, a gente tem, é como se a gente tivesse uma linha imaginária aqui, ó. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês entenderem melhor, mas eu vou explicando do meu jeito. É uma linha imaginária no corpo inteiro, que divide exatamente duas partes iguais, simétricas. E a gente chama essa linha de plano sagital mediano. Mediano porque tá bem no meio, certo? É, é isso, aí divide o corpo em direita e esquerda. A gente também tem o plano frontal ou coronal, que a gente chama, que divide o corpo em metades anterior, que é frente, e posterior, que são as costas, né? Muita gente pode confundir posterior ser a frente, né? Parece ser a frente, eu mesmo antes eu confundia, e anterior atrás. Só que é anterior na frente, bem, tipo, antes, é como se a gente estivesse antes de alguma coisa. Vamos pensar assim. E posterior atrás, é como se a gente fosse posterior de alguém que tá atrás. É melhor pensar assim porque é um macete, né? Que eu uso para não esquecer mais. Então, anterior é frente, essa parte frontal aqui de frente, e posterior é atrás. É como se eu tivesse posterior a alguém e antes a outra pessoa. Entendeu? Então, pensem nisso. A gente também pode chamar de coronal, como eu falei. Também, por fim, terceiro tipo, é o plano transversal ou horizontal, né? Que divide o corpo em metades superior, que é acima, e inferior abaixo. Por exemplo, o meu braço, ele é superior à minha perna direita, por exemplo. Então, meu braço esquerdo é superior à minha perna esquerda. Então, a minha cabeça, ela é superior ao meu joelho, por exemplo, né? Então, são órgãos que estão tá mais perto da cabeça, é superior. Tá mais perto dos pés, é inferior. Vamos. Mas ao longo da videoaula aqui, vocês vão entender melhor como identificar. Agora a gente vai conhecer ou revisar os termos de direção e relação. Esses termos eles são usados para descrever a posição de uma estrutura em relação à outra. Aí a gente tem o termo anterior. Lembra que eu falei agora para vocês? Pois é. Esse termo a gente também pode chamar de ventral. Ou é anterior ou é ventral. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com o termo ventral. Já sabemos que é anterior, que é em direção à frente do nosso corpo, tá? Aqui, ó. Uma garrafa tá na minha frente, anterior a mim, certo? Tipo, eu tô anterior a ela, porque tá bem na minha frente, nesse sentido. Posterior também pode ser chamado como dorsal. Então, ou a gente vai ver posterior ou a gente vai ver dorsal. É a mesma coisa. Que é em direção às costas do corpo, parte de trás. Também temos superior, que pode ser chamado de cranial. Superior é só o que está mais perto do crânio é superior, tá? E o que está mais perto é, dos pés é inferior, como eu falei para vocês. Então, superior ou cranial é mais fácil de entender, né? Porque é a maior referência, melhor referência, que é em direção à cabeça. Inferior a gente chama de caudal também, caudal, que lembra pés, que é em direção aos pés. Também temos outros termos que a gente vai conhecer agora. Medial, né, que lembra daquela linha que eu falei para vocês, sagital mediano? É próximo ao plano sagital mediano. Tem essa linha imaginária aqui, que divide o corpo em direita e esquerda. E aí, o que tiver mais próximo dessa linha, os órgãos que tiver mais próximo dessa linha imaginária, vão ser chamados de medial.
certo? Os que tiverem mais afastados será distal. Eu vou já explicar direitinho. Lateral é afastado do plano sagital mediano. Então, medial, tem a linha imaginária aqui, medial são os órgãos que estão próximos a essa linha, e lateral são os órgãos que estão longe. Por exemplo, os ossos dos dedos das mãos, da mão, é lateral ao a minha linha imaginária, né? Ao meu plano sagital mediano. Tem que falar plano sagital mediano, mas eu tô falando linha imaginária só pra vocês entenderem. Porque tá mais distante. Agora, por exemplo, meu coração é medial, entendeu? Porque tá mais próximo. Proximal, a gente pode se confundir, né, com essa questão, mas proximal é mais próximo do ponto de origem ou do tronco do corpo, que é usado em membros. E distal é mais afastado do ponto de origem ou do tronco do corpo, usado em membros. Eu vou explicar direitinho aqui por meio de imagem para vocês, tá? Para que a gente não se confunda. Ainda há pouco eu falei para vocês sobre o tronco, né? O que estiver mais próximo do tronco é proximal e o que estiver mais afastado é distal. E quais são as partes do tronco? Vamos lá relembrar. Primeiro, o tronco, ele é a parte central do corpo humano, tá? E serve de eixo para a cabeça, pescoço e membros. Ele é subdividido em várias regiões, cada uma delas possui uma função. Então, vamos lá. Primeira região é o dorso, né? O dorso, que são as costas, né? A região posterior do tronco. Ele é composto principalmente pela coluna vertebral, músculos do dorso e a caixa torácica. A coluna vertebral é uma estrutura complexa de vértebras que protege a medula espinhal e sustenta o peso do corpo. Então, essa região dorsal é a que segura aí a coluna vertebral, que vai é, sustentar outros órgãos, certo? E também o peso do nosso corpo. A gente também tem o abdômen, aí eu vou mostrando aqui pra vocês certinho, para que possam entender melhor, né? É a região do tronco localizada abaixo do tórax. A parede abdominal é composta por músculos que protegem os órgãos internos. Dentro do abdômen, encontramos o sistema digestivo, estômago, intestinos, o fígado, o pâncreas e o baço e os rins. A cavidade abdominal é dividida em quadrantes para facilitar o estudo e a localização dos órgãos. Temos a pelve e o períneo. A pelve é a parte inferior do tronco, né, conectando o abdômen às coxas. Ela é formada por ossos do quadril, ilho, isquio e pubis, e o sacro. A pelve contém órgãos importantes do sistema reprodutor e urinário, como a bexiga, o reto, e nas mulheres, o útero e os ovários. O períneo, por sua vez, é uma pequena região localizada na parte inferior do tronco também, né? Mas entre as coxas. Ele é a área que contém as aberturas do sistema urinário e reprodutor, genitais, e o ânus. O períneo é composto por músculos e tecidos moles que ajudam a sustentar os órgãos pélvicos. Outros nomes importantes de entender é as estruturas pares ou bilaterais, né, que são partes do nosso corpo que possuem o componente do lado direito e um componente do lado esquerdo, refletindo a simetria do corpo humano, ou seja, órgãos que estão no centro dessa linha imaginária, que é o plano sagital mediano, e tá fazendo parte tanto da parte direita quanto da parte esquerda, certo? É, por exemplo, membros, braços e pernas, né? Tem braço desse lado, tem braço desse lado, tem pernas desse lado, tem perna desse lado. Os órgãos rins, pulmões e ovários. Os ossos, clavículas, né? Escápulas, que são os omoplatas, e fêmures. E os músculos, bíceps e tríceps, né? Estão aí fazendo parte tanto da direita quanto da esquerda do nosso corpo. E não é só nessa região aqui, não. É que é igual aqui, que tem uma parte aqui e tem outra parte aqui, tá? Não precisa estar no centro. Tem que fazer parte dos dois planos, direita e esquerda. Aí a gente tem duas nomenclaturas, duas denominações para esses órgãos, né? Os órgãos que estão do mesmo lado a gente chama de ipsilateral. Ipsilateral. Vou colocar a imagem aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o braço direito é ipsilateral à perna direita, porque eles estão no mesmo plano. Então, órgãos que estão no mesmo plano são chamados, são vistos um pelo outro como ipsilateral. E a gente tem o contralateral, que é do lado oposto, né? Não já tá dizendo contra. Pega o I, tá? Macete. O I de ipsilateral. I de igual. Mesmo plano, tá? E contralateral, contra. O braço esquerdo é contralateral à perna direita. Que um tá no plano esquerdo e o outro tá no plano direito. Certo? Isso é bem mais fácil de entender. Agora vamos revisar essas partes, que por hoje é só. A partir da semana que vem, a gente começa com a parte de anatomia sistêmica, com o sistema esquelético, com o estudo da osteologia. E depois, posteriormente, os outros sistemas. Até a gente finalizar essa parte de anatomia sistêmica e ir para outras estruturas da anatomia, como eu já apresentei para vocês. É, certo, então, alguns termos que a gente conheceu aqui foi superior ou inferior, né? Superior também pode ser chamado de cranial, que é em cima, e inferior, caudal, que fica embaixo. Então, superior são as partes, né, que estão mais próximas do nosso crânio, por isso que pode ser chamado de cranial, e inferior, mais perto dos nossos pés, por isso que pode ser chamado de caudal.
Também a gente conheceu anterior versus posterior, né? Anterior também pode ser chamado de ventral, que é frente, e posterior, que é atrás, costas, pode ser chamado de dorsal, vem de dorso, né? Então, ou ventral, frente, ou dorsal, atrás. Anterior, como eu falei pra vocês, daquele macete, né? Vem de antes, então próximo da frente. E posterior vem de próximo da parte de trás do corpo. O anterior é a face voltada para frente e o termo ventral é sinônimo de frente. E posterior é a face voltada para trás, o termo dorsal é sinônimo de posterior. Medial e lateral. Lembrando que medial, a gente tem aí o nome da linha imaginária, né, que é o plano sagital mediano. Medial é aquilo que está mais próximo desse plano, né, dessa linha imaginária. São os órgãos que estão mais próximos. Por exemplo, o dedo mínimo é medial ao polegar da mão. Também pode ser em relação a outros órgãos, né, uns órgãos com outros. Então, no caso, o dedo mínimo é medial ao polegar da mão, porque eles estão próximos. E lateral indica o que está mais afastado da linha central do corpo, ou seja, mais para o lado. Ou seja, o polegar é lateral ao dedo mínimo. Entendeu? É nesse sentido. Então, o dedo mínimo é medial ao polegar da mão e o polegar é lateral ao dedo mínimo. É nesse sentido. Proximal e distal. Proximal significa que está mais perto, né, do tronco ou do ponto de origem de um membro. Por exemplo, o cotovelo é proximal ao pulso. O cotovelo é proximal ao pulso. E o distal significa que está mais longe do tronco ou do ponto de origem de um membro. Por exemplo, os dedos dos pés são distais ao tornozelo. Muito bem. A gente também viu as estruturas pares ou bilaterais, né? E as partes aí que formam a região do tronco. O tronco é a parte central do corpo humano e serve de eixo para a cabeça, pescoço e membros. E a gente viu os planos de secção, né? Que é o plano sagital, que divide o corpo em metade direita e esquerda. Plano frontal ou coronal, que divide o corpo em metade anterior e posterior, aqueles termos que a gente viu inicialmente. E plano transverso ou horizontal, que divide o corpo em metades superior, cima, inferior, baixo. Sabe lá na academia, quando a gente fala assim, hoje é dia de superiores. Ou seja, treino de braço, né? E aí a gente pode falar também, hoje é treino de inferiores, treino de pernas. Então, ao invés de a gente falar, hoje eu vou treinar braço, hoje eu vou treinar perna, eu falo, ou eu vou treinar superiores, ou eu vou treinar inferiores, certo? Então, lembrem-se disso, que é algo mais cotidiano. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Coloca opinião, dúvidas, complemento desse assunto aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar com todo mundo, se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês gostaram. Espero que as imagens também tenham ajudado na compreensão e vai me servir muito de revisão no futuro. Um beijo. Até semana que vem com anatomia, sistema esquelético e osteologia. Mas amanhã a gente tem um encontro marcado com Espanhol Sem Fronteiras aqui no YouTube, assim como todos os dias. Não esquece, sai vídeo todos os dias às 18 horas. Te espero aqui, sempre nesse horário. Até lá.